Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1 em diante. E esta é a quinta mensagem sobre o tema o verdadeiro Evangelho. Todos encontraram? Atos capítulo 7, versículo 1 em diante. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender as coisas profundas que Estevão quis transmitir ao Sinédrio através dessa pregação. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, há quase 2000 anos atrás, o Senhor usou Estevão para, através desta pregação, transmitir verdades profundas ao povo de Israel. Hoje, 2000 anos depois, o Senhor usa a mesma pregação, a mesma mensagem, para transmitir ao teu povo, à tua igreja, as coisas profundas de Deus. Porque nós precisamos mergulhar nas águas profundas do conhecimento sagrado. Porque já bastam os anos em que nós vivíamos, Senhor, em águas rasas. Não tínhamos conhecimento do Senhor. Conhecíamos o Senhor só de ouvir falar. Não conhecíamos a tua soberania, nada sabíamos da nossa preexistência, não conhecíamos a nossa predestinação, não sabíamos da segurança eterna da salvação, não sabíamos nada da deidade de Cristo, não sabíamos nada do teu plano perfeito de salvação. E que nessa noite, meu Deus, o teu Espírito ilumine mais ainda os nossos olhos, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que nós possamos aprender mais ainda de ti, para que nós possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Usa-me como teu servo, como teu pastor, inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade, para
que a tua palavra proclamada glorifique o teu nome e traga maturidade à tua igreja, por amor do nome de Jesus. Nós te pedimos, por amor do nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, esta pregação de Estevão diante do Sinédrio é uma pregação maravilhosa. Eu disse hoje de manhã que Estevão era apenas um diácono da igreja primitiva. Quando pela primeira vez houve a necessidade de se estabelecer diáconos na igreja, Estevão foi um deles. Estabeleceram 7 diáconos. Estevão era um desses 7 aqui. E eu disse hoje de manhã, se ele como um simples diácono faz uma pregação como esta, onde é que nós encontramos hoje pregadores, pastores, esses que usam títulos pomposos, esses que se apresentam no rádio, na televisão, esses que se apresentam como doutores em divindade, como PhD, como apóstolos? Onde você encontra pessoas que façam uma pregação com tanto conteúdo, com tanta profundidade e com tanta sabedoria como esta que Estevão fez aqui diante do Sinédrio? Então veja, essa mensagem de Estevão, ela mostra que há um Deus que é soberano, há um Deus que viu tudo e planejou tudo do princípio ao fim, antes mesmo dele criar esse mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus já viu tudo, Deus já planejou tudo, do princípio até o fim. Diga graças a Deus. Mas essa mensagem aqui também mostra que esse plano de Deus é um plano minucioso, é um plano bastante detalhado. Deus faz o seu plano em minúcias, Ele faz o seu plano em detalhes. Por exemplo, leia outra vez o versículo 6. Olha o que ele diz. E falou Deus que a sua descendência, a descendência de Abraão, né, seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Você vê, Deus falou essas coisas a Abraão muitos séculos antes delas acontecerem. Então isso nos obriga a chegar a uma conclusão de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmão? Fala para o irmão aí, diga para ele, Deus está no controle de todas as coisas. Diga, Deus está no controle. Então Deus, Ele está acima disso tudo aqui. Foi Ele que determinou tudo isso aqui. Olha, você veja, Deus soube quando chamar Abraão da Mesopotâmia. Deus soube quando que o povo dele ia descer para o Egito. Deus sabia, determinou quanto tempo o povo permaneceria na escravidão do Egito. Ele disse, olha, vão para uma nação estrangeira, vão para o Egito e vão permanecer lá 400 anos. Depois disso eu vou tirá-lo de lá. Quer dizer que Deus sabe de tudo, irmãos. Deus conhece tudo, diga graças a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Se você não encontra conforto nessas verdades, de que Deus sabe de tudo, de que Deus conhece tudo, de que Deus está no controle de tudo, se essas coisas não te trazem um bem-estar, não te trazem um conforto espiritual, olha, lamento dizer, você não é cristão. Você não conhece Deus, você não conhece o Evangelho, você não conhece a verdade divina. Porque eu fico cá me perguntando, será que você não se emociona, mas aquela emoção da alegria, em saber que nada nesse mundo, nada na tua vida, acontece a revelia de Deus? Eu me emociono com isso. Nada, absolutamente nada. Será que não te conforta saber que Deus conhece tudo e a todos nos mínimos detalhes? A mim me conforta, a mim me emociona isso aqui. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo à plenitude do tempo, vindo o tempo determinado por Deus, Deus enviou seu Filho. Olha, examinem toda a profecia bíblica. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa. Profecia só é possível se Deus conhece tudo e se Ele está no controle de tudo. Senão não é possível haver profecia. É impossível haver profecia. Então, nada acontece à revelia de Deus. Deus tem um plano perfeito. Todo o roteiro desse plano de Deus mapeado e tudo isso assinalado no dia, a hora, o tempo, o lugar e na vida de quem esse plano vai se concretizar. Então você veja, este evangelho da graça de Deus diz que Deus, Ele planejou o princípio, mas Ele planejou também o fim de tudo. Aqui não há incertezas. A nossa vida não é um jogo de sorte. Nós não estamos aqui nesse mundo vivendo uma aventura cega. Irmãos, há desígnios predestinados de Deus para a minha vida e para a tua vida também. Quando que você imaginaria que você congregaria nessa igreja? Nunca. Quando que eu imaginaria que um dia eu pregaria o evangelho da graça de Deus, o mesmo evangelho que Paulo pregou? Nunca. Eu nem sabia que existia isso. Nem imaginava que havia evangelho da graça de Deus. Mas este evangelho da graça de Deus, ele também diz com toda certeza que esse mundo que nós vivemos nunca vai ficar melhor, ele nunca vai melhorar. Essa conversa fiada de evolução, de melhoramento, não, porque à medida que os séculos passam, o homem vai evoluindo, e à medida que o homem evolui, o mundo vai melhorando, as coisas vão melhorando. Isso é mentira. Isso é apenas fruto da imaginação dos homens. Você veja que não há a mínima esperança disso aí acontecer. Você vê, quanto mais o homem evolui, pior o mundo fica. Quanto mais o homem obtém estudo, ciência, conhecimento, capacidade tecnológica, pior o mundo fica. É ou não é? Pastor, quer dizer que não há a mínima esperança desse mundo melhorar? Não. Pode esquecer isso aí. Não se iluda. Cada dia o mundo ficará pior. É o que está determinado por Deus. Você quer ver? Abra em 2 Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Versículo 13. Então ele diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quem são os homens perversos e impostores? A semente da perdição, os filhos do diabo. Eles irão sempre de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por isso que esse mundo nunca vai melhorar. Só vai melhorar, ficar perfeito, quando Jesus voltar e criar novos céus e nova terra, né? Abra em Mateus capítulo 24, versículo 6. O Senhor Jesus disse assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quer dizer que haverá pestes, haverá terremotos, haverá desastres, haverá fome. Quer dizer, todas essas desgraças que estão acontecendo no mundo moderno, que acontecem no dia a dia da vida, olha, todas essas coisas vão continuar acontecendo e vão aumentar de intensidade. Vão se tornar mais intensa. Os problemas, as desgraças do mundo vão aumentar cada dia que passa. É o que está escrito aqui na Bíblia. Agora, haverá um dia já determinado por Deus, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar e Ele vai colocar um ponto final na história desse mundo. Aleluia. Aí sim, aí vai cessar tudo. Pastor, quando será esse dia, pastor? Está na Bíblia? Não. Esse dia ninguém sabe, só Deus sabe. Jesus disse isso. Aqui mesmo, ó. Capítulo 24 de Mateus, versículo 36. Ele falando sobre o dia da sua vinda.
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só o Deus, Criador dos céus e da terra, sabe. Então isso mostra o quê? Que esse mundo que nós vivemos, irmão, ele não está nas nossas mãos, ele não está na mão dos homens, esse mundo está nas mãos de Deus, e nada nem ninguém pode frustrar os planos eternos de Deus. Nada nem ninguém pode frustrar os planos eternos de Deus. Diga graças a Deus. Agora, deixe-me falar para você de uma coisa muito importante, que também está aqui nessa pregação de Estevão, que é quando Estevão usa a palavra aliança. Deixa eu voltar lá, Atos dos Apóstolos. Só que um pouco antes, no mesmo livro de Atos, capítulo 3, versículo 25 e 26, Pedro usou a mesma palavra. Pedro também fez referência à aliança de Deus. Deixa eu ler para os irmãos. Atos capítulo 3, versículo 25 e 26. Olha só. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Agora, no capítulo 7, que é onde nós estávamos, na pregação de Estevão diante do Sinédrio, no versículo 8, Estevão faz uso da mesma palavra. Ele diz: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Lhe deu a aliança da circuncisão. Olha, isso aqui é extremamente importante. Eu diria até, meus irmãos, que é impossível alguém ler a Bíblia Sagrada, ter um perfeito entendimento da palavra de Deus, se esse alguém não souber o significado da palavra aliança. Se ele não souber o significado desta aliança que Deus fez com o seu povo, que Deus fez com o seu... É absolutamente impossível. Não tem como entender a Bíblia. Então, pastor, o que significa essa aliança? Significa que esse Deus maravilhoso criou o mundo, esse mundo majestoso. Deus colocou nesse mundo, o plano inicial de Deus era que os seus filhos vivessem eternamente, dominassem sobre a sua criação. Os primeiros filhos de Deus a habitar no mundo perfeito criado, quem foi? Adão e Eva. Aí aconteceu aquele episódio lá do Jardim do Éden, eles pecaram contra Deus, eles se apartaram de Deus, eles perderam a visão de Deus. Pois bem, esse mesmo Deus da glória, esse mesmo Deus maravilhoso, ele apareceu a Adão e Eva e disse o que é que ele ia fazer em relação aos seus filhos, em relação a esse mundo. Você lembra lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15? Quando ele prometeu um Salvador, quando ele prometeu que viria um Salvador que pisaria a cabeça da serpente, já lá no Jardim do Éden. Só que Deus, ele foi mais longe ainda. Quando ele chega diante de Abraão, olha o que Deus fez. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Versículo 13 e 14. Encontraram? Então vou ler. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Aleluia. Olha, Deus jurou por si mesmo. Agora eu quero que vocês observem, irmãos amados, igreja do Senhor, que esta aliança aqui não foi uma espécie de barganha feita entre Deus e os homens. Não. Foi uma aliança feita exclusivamente por Deus.
Não foram duas partes que se sentaram numa mesa, redigiram lá um documento e disseram, está perfeito, fizemos a aliança aqui, vamos assinar a aliança feita. Não, não foi assim. Deus desceu e Deus disse, olha, aqui está o meu plano para vocês. Eu fiz um plano perfeito, eu assinei, eu jurei por mim mesmo, eu selei e eu dou a vocês. Está aqui o plano que eu preparei para vocês. Então, dá para você perceber a verdade disso aqui? Irmãos, a aliança de Deus, a promessa de Deus, o propósito de Deus, não a barganha entre duas partes barganhando para no final assinar uma aliança. Não, uma livre iniciativa de Deus. Nós não tivemos participação disso. Foi Deus somente. O homem não teve participação nessa aliança. Foi uma aliança feita exclusivamente por Deus. Amém? Aliás, há muitos exemplos disso na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Eu vou mostrar um para vocês. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 8 em diante. Encontraram? Gênesis capítulo 9, versículo 8 em diante. Deixa eu molhar minha garganta que está ruim. Vamos lá. Também disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha que coisa. O mundo tinha acabado de ser destruído por um grande dilúvio, uma enchente de proporções continentais. Mas assim que Noé e a sua família saiu da arca, Deus faz uma aliança e Deus diz: olha, eu garanto, eu prometo que nunca mais esse mundo será destruído por águas, nunca mais esse mundo será destruído por um enchente, nunca mais esse mundo será destruído por um dilúvio. Só que Deus declarou isso na forma de aliança e disse: olha, está aqui o sinal da minha aliança. Aqui, ó. Ele disse: eu vou colocar o meu arco, o arco-íris, como sinal da aliança entre mim e vocês. E esse sinal permanece até os dias de hoje. Olha, toda vez que você vê o arco-íris nos céus, e é lindo, né? Lembre-se, aconteça o que acontecer, esse mundo que nós vivemos não será destruído por um dilúvio. Nunca mais será destruído pelas águas. Pastor, se nunca mais vai ser destruído por águas, vai ser destruído como? A Bíblia responde a isso, viu? Eles com água não destruem mais. Só que agora, quando eu tiver que destruir, Deus diz: vai ser uma destruição total. Absoluta, total. Vamos ver? Abra em 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante. Pedro disse assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas
hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Tudo que existe nesse mundo vai se desintegrar, vai se dissolver. As grandes obras que os homens fazem nessa terra, né? Tudo vai ser consumido por esse fogo de Deus aqui, ó. Suas grandes cidades, seus grandes monumentos, todas as invenções do homem. Você vê aí, às vezes, a televisão, vamos eleger já tinha antigamente as 7 maravilhas do mundo, né? Aí elegeram mais 7, agora mais 7. Haja maravilha, haja maravilha, haja maravilha. Conseguiram colocar até o Cristo Redentor. Como é que colocam a imagem, um ídolo daquele, como maravilha? Para os homens é maravilhoso, para o mundo é uma maravilha. Mas seja lá o que tiver nesse mundo, que os homens considerem maravilhoso, tudo será destruído num instante. Tudo vai se derreter, tudo vai se desintegrar. Então, a importância da aliança é uma coisa tão grande, mas é uma coisa tão preciosa, que quando Jesus nasceu lá na cidade de Belém, aquelas pessoas que tiveram o privilégio de serem iluminadas pelo Espírito Santo, elas conseguiram observar que o nascimento de Jesus era nada mais, nada menos do que o cumprimento da aliança. Poucos enxergaram isso. Poucos tiveram os olhos iluminados para enxergar aquilo. Por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, ele enxergou isso. Ele teve um vislumbre de que o nascimento de Jesus era nada mais, nada menos do que o cumprimento da aliança de Deus. E ele diz isso no seu cântico. Venha comigo em Lucas, capítulo 1 de Lucas. Falamos um pouquinho hoje de manhã sobre esse senhor, né? Que era um sacerdote. Então, capítulo 1 de Lucas, versículo 68. Vamos ler o 67 também. Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, poderia vislumbrar essa verdade. Olha o que diz aqui o versículo 67. Zacarias, seu pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Aleluia! Vocês estão percebendo isso aqui? Olha, Zacarias percebeu de imediato isso. E esse foi o tema que Estevão usou quando faz a sua pregação diante do Sinédrio. Estevão se volta para aqueles 70 homens que compunham o Sinédrio e diz: ó, o que está havendo com vocês aí? Vocês não conhecem as escrituras de vocês? Vocês têm as escrituras, vocês vão à sinagoga, vocês as leem todos os dias. Vocês não conhecem a própria história de vocês? Vocês não têm conhecimento das alianças de Deus? Olha, este Jesus que vocês crucificaram, este Jesus que vocês continuam repudiando, ele é o Messias prometido. Esse Jesus, ele é o centro da aliança que Deus fez com o nosso pai Abraão. Aleluia! Vocês não conhecem as escrituras? Eu fico imaginando Estevão pregando hoje diante das igrejas modernas. Ele diria a mesma coisa. Não repudiam o nome de Jesus, mas repudiam a palavra dele. Repudiam a verdade divina. Eu imagino Estevão dizendo: vocês não conhecem a Bíblia de vocês? Vocês não conhecem o Evangelho que Deus revelou para a igreja? Vocês não conhecem a verdade de Deus? E por que vocês repudiam a verdade divina?
E por que vocês repudiam a verdade de que ele derrotou o diabo, a verdade de que a salvação não se perde, a verdade de que há um povo nesse mundo que ele predestinou para a salvação? Por que vocês repudiam isso? Então, uma outra coisa que eu também quero que vocês saibam é que essa aliança de Deus aqui é toda ela baseada no poder divino. Olha, irmãos, esse plano de salvação que eu tenho pregado aqui nessa igreja, ele é algo miraculoso, não é uma coisa natural. Olha, o plano da salvação de Deus, ele é miraculoso do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Aí vocês, pastor, o problema, pastor Carlos, é que o homem moderno, o homem do século 21, não acredita quando se fala em milagres, não acredita quando nós falamos em algo miraculoso. Eu sei disso. Eles não acreditam nesse tipo de coisa, nunca acreditaram, e é exatamente por isso que o mundo está da maneira que está aí fora. É exatamente por isso. Mas eu digo para você, meu irmão, se o evangelho não fosse miraculoso, olha, ele não salvaria a nenhum de nós. Se o evangelho de Jesus Cristo não fosse uma coisa miraculosa, você não seria salvo, eu não seria salvo. Não salvaria a mim, não salvaria você, não salvaria ninguém. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão, um senhor com 99 anos de idade. Sara, a mulher dele, com 90 anos. O que aconteceu, hein? Você lembra dessa história? Vamos recordar um pouquinho. Vamos lá em Gênesis, capítulo 18, do livro de Gênesis, versículo 9. Gênesis 18, versículo 9. Você sabe que eles não tinham filhos, Sara era estéril, e com essa idade de 90 anos, e Abraão com 100, aí é que não tinha mais chance nenhuma. Aí não tinha nenhuma possibilidade deles terem filho. Mas um dia, Deus envia anjos a esse homem, e olha o que aconteceu. Leia o versículo 9. Então os anjos perguntaram a Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Sara estava lá ouvindo. O que esse anjo está dizendo? Que daqui a um ano ele volta aqui, e eu vou dar à luz uma criança? Eu, uma mulher de 90 anos. Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O negócio de Sara era de noite assistir o Globo Repórter, Jornal Nacional, Jornal da Globo, e depois dizer: Abraão, vamos dormir. Virava ela para um lado, Abraão para o outro. Já tinha cessado o costume das mulheres. Abraão também já estava para lá de Marrakech. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Terei ainda prazer? Como é que é possível isso aqui? Ela riu-se consigo mesma. Ela disse: é impossível. O que esse anjo está falando aí é uma bobagem. Eu tenho 90 anos de idade, eu estou velhinha, sabe? O meu senhor Abraão tem 100 anos, né? Como é que é possível? Ela riu-se consigo mesmo. Como é que eu vou ter prazer, né? Meu organismo já não pede mais essas coisas. O meu organismo agora, sabe, só pede para assistir televisão, só pede para ler revistinhas, a Bíblia, mas essas coisas aí já passou, viu? Não é mais para mim. E riu-se do seu íntimo. Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por
Por que se riu Sara dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Olha, irmãos, o nascimento de Isaac era uma impossibilidade. Para a ciência daquele tempo, era uma coisa impossível. Para a sabedoria do mundo, uma impossibilidade total. Se Abraão comentasse com seus vizinhos: olha, apareceu um anjo de Deus para mim e disse que daqui a 1 ano a minha mulher Sara, a minha velhinha aí, vai dar à luz uma criança. Olha, a turma ia rir, ia fazer piada, sabia dizer: Abraão agora está doido, ficou doido. Como é que chama aquela doença quando às vezes a pessoa está muito idosa e diz que ela está com... Não, esclerose. Está esclerosado esse Abraão. Olha a bobagem que ele está falando, dizendo que daqui a 1 ano a velhinha dele vai dar à luz uma criança. Esse Abraão é um gozador, é um brincalhão. Olha aí, fazer muita gozação com esse homem. Mas é interessante, né? Que apesar de todas as impossibilidades, 1 ano depois, Isaac nasceu. 1 ano depois nasceu Isaac. Então você vê que logo no início desta grande história da redenção do seu povo, Deus já nos mostra aqui na Bíblia que esta é uma mensagem miraculosa. É uma redenção que Deus faz de uma forma miraculosa na vida do seu povo, na vida dos seus eleitos, na vida daqueles que Ele predestinou para a salvação. Amém? Você já parou para pensar como era a tua vida, como você era, antes de Deus agir miraculosamente na tua vida? Você não acha que foi um grande milagre Deus transformar você no homem que você é hoje? Hein, irmão Valdir? O senhor não era fácil não, hein? Algo me diz que o senhor dava trabalho. A irmã Conceição está rindo ali, dizendo: é mesmo, pastor, esse homem não era mole. Olha o santo que Deus transformou esse homem, né, irmã Conceição? Eu não era fácil. Só um milagre de Deus poderia me transformar no homem que eu sou hoje. Você já imaginou um homem que bebia, que fumava, um homem que só gostava de noitada, só aquelas coisas que a gente conhece que não presta? Como é que Deus de repente pega um homem desse, tira toda essa vontade, todo esse desejo pelas coisas do mundo e o transforma num pregador da sua palavra? É um milagre ou não é um milagre? É um milagre. É um milagre, irmãos. Por isso que aqui, já no início da redenção, Deus mostrou que essa é uma mensagem miraculosa. Volta lá em Atos 7. Vamos voltar lá. Atos capítulo 7. Lá estou eu em Romanos, procurando em Romanos, tá vendo? Falou de idade, já comecei a pesar a minha aqui. Lá está os meus 53 anos fazendo eu ir para Romanos. Calma, pastor, é Atos 7. Viu? Atos capítulo 7, versículo 6. Diz assim: e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Olha, tudo isto aqui aconteceu. Lá estava o povo de Israel, completamente desamparado no Egito, sem nenhuma defesa. Eles não tinham nenhum armamento, eles não tinham absolutamente nada. Escravos, trabalhando de sol a sol, levando chicotada, comendo mal, bebendo mal, dormindo mal, morando mal. Uma situação realmente desesperadora. Eu pergunto, aos olhos humanos, que esperança esse povo aqui tinha? Será que algum dia eles poderiam ter esperança de fugir do Egito? Irmãos, aos olhos humanos era algo
absolutamente impossível. Impossível. Esses aí vão morrer escravo. Não há esperança, não há saída para esse povo. No entanto, eles saíram do Egito. E saíram graças aos milagres de Deus, graças ao poder sobrenatural do Deus da graça, meu irmão. Graças aos milagres do nosso Deus. Nós cremos num Deus de milagres. A tua vida é um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus. Sebastião casou hoje. Isso é um milagre de Deus. Já estava desencantado o homem. Pastor, será? Calma, Sebastião. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Olha lá o milagre. Amém? Chega lá na frente. Lá estava o povo de Israel. 2 milhões de pessoas. Diante deles o mar vermelho. Atrás Faraó e o seu exército poderosíssimo. Que coisa, né? Completamente cercados, completamente encurralados. Parecia que ali era o fim de tudo. Mas só parecia. Porque na verdade não foi o fim de nada. As águas se dividiram. O mar vermelho se abriu. Eles passaram a pé enxuto, meu irmão. E depois as águas do mar se fecharam. E Deus destruiu todo o poderoso exército de Faraó. E não sobrou um, nem para contar a história. Aleluia. Mas um milagre extraordinário de Deus. Diga graças a Deus por isso. Olha, isso é história. História com H maiúsculo. Isso é o miraculoso. Isso é o sobrenatural de Deus. Porque, meus irmãos, se não fosse o poder de Deus, que mensagem eu teria para pregar para vocês? Se não fosse o poder de Deus, eu não teria nenhuma mensagem para pregar para a igreja. Mas essa mensagem que eu prego é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O seu povo, as suas ovelhas. Essa mensagem que eu proclamo é a mesma que Paulo proclamou. Paulo disse isso, não foi? Romanos 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Olha o que ele diz. Pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Se não fosse o poder de Deus, não haveria evangelho, porque o homem não pode salvar o homem. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso salvar a você, eu não posso salvar a ninguém, você não pode salvar a mim, nenhuma pessoa poderia me salvar. Olha, você vê aí o mundo, os sociólogos, os psicólogos, os médicos, os políticos, os filósofos, eles não podem salvar a si mesmo. Eles não podem salvar a mim, eles não podem salvar a você, eles não podem salvar esse mundo. O único que pode salvar é Deus, e Deus verdadeiramente salva. Amém, irmão? Somente Deus salva, e graças a Deus que Ele de fato e de verdade salva. Amém? Como Deus é miraculoso, né? Os milagres de Deus, as maravilhas de Deus. Como é que pode eu, um nordestino, saio daqui do Rio Grande do Norte de Natal, como um pau de arara, vou para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, Deus faz eu me casar com uma mulher tão linda e maravilhosa como essa aqui. Isso não é um milagre de Deus? É ou não é, irmão? Pastora, né? Alguém hoje de manhã disse assim para mim: pastor, olha, Deus colocou uma mulher perfeita do teu lado, valente como o Senhor, guerreira como o Senhor, como diz na linguagem popular, a pessoa me falou, pau para toda obra, e é mesmo. E eu disse, é verdade. Eu digo exatamente isso. E ainda por cima, uma pregadora do evangelho, e é igualzinha a mim, pau para toda obra. E se Deus não preparasse uma mulher como ela, como é que eu poderia pregar o evangelho? Você acha que é fácil ser mulher de um pastor? Ser mulher de um líder espiritual?
que viaja, que vai, que sai, que deixa a família em casa dias e dias, volta, esse corre-corre, essa loucura para cima e para baixo. Quando eu saio, ela se torna o homem da casa. Além de se tornar o homem da casa, ainda tem a igreja para pastorear. Isto é um milagre de Deus. Amém, irmãos? Isso é um milagre de Deus. Pastor, em relação ao mundo, como é que a coisa vai ficar? Eu vou terminar com isso. Venha em 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vimos hoje isso pela manhã, não foi? Olha o que diz o Espírito de Deus. Nós, porém, nós quem? Os eleitos, os predestinados, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Isso é interessante, né? Você sabia que a maioria do povo de Deus imagina que vai viver a eternidade num tipo de céu qualquer aí nos ares? Imagina isso. Que vai morar eternamente no céu, em algum lugar aí, sabe-se lá onde. Não. Nós vamos viver a eternidade no novo céu e na nova terra. Deus vai criar tudo novo. É a volta ao começo. É a volta ao paraíso. O Senhor criará novos céus, nova terra. Olha, e esse novo céu e essa nova terra vai se encher de gente. Vai ter gente às pampas, meu irmão. Pastor Carlos Magno. E de onde é que vai vir todo esse povo que vai povoar esse novo céu e essa nova terra? Aqui está o segredo da aliança que Deus revelou a Abraão. Deus disse a Abraão: eu vou formar um povo miraculoso. Eu vou formar um povo milagroso. E esse povo vai começar pelo milagre do nascimento de Isaac. Isaac será um milagre. E dele outros virão. E então Estevão disse: Isaac gerou a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas, e assim por diante, até chegar a mim, até chegar a você. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus. Esse é o segredo da aliança de Deus, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o Deus da aliança. Louvado seja aquele que vive e aquele que reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora. Em nome de Jesus.